Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E que possamos fazer a leitura que está no texto sagrado, no livro de João, no Novo Testamento, no capítulo 20, nos versículos 19 ao 29. Amém. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com você. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Palavras da salvação, demos graças a Deus. Eu
diante de Ti, Pai, eu quero suplicar que o Teu Espírito venha trazer sobre mim a Tua unção, unge os meus lábios, ilumina a minha mente, de forma que eu possa falar como o salmista que diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a Tua face, Senhor, Deus meu e Redentor meu. Amém. Nós estamos ainda na celebração pascal. Na semana passada estivemos aqui e trazendo à memória os fatos que aconteceram há quase 2000 anos atrás, quando Cristo foi preso, castigado cruelmente, acusado falsamente, condenado injustamente, morto, crucificado. Os discípulos testemunharam todos esses fatos, mesmo à distância, com muito medo de que lhes acontecesse alguma coisa também. Mas, finalmente e felizmente, este não foi o final da história. A cruz de Cristo não o reteve, e nem tampouco o sepulcro, porque ele ressuscitou, como havia prometido aos seus discípulos. Mas eles estavam tão atordoados naquele dia, que mesmo quando receberam a notícia de que Cristo ressuscitou através das mulheres, estavam ainda como quem não criam. E o medo, o pavor tomou conta de suas vidas. Com medo, inclusive, diz o texto que foi lido, dos judeus se trancaram numa sala, numa casa, e ficaram ali. O pavor dominava os seus atos. Quando, de repente, Jesus se põe no meio deles e diz: paz seja convosco, paz seja convosco. E seguida a isso se identifica, mostrando-lhe as mãos. E mais uma vez diz: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu fico imaginando o mundo no qual nós estamos inseridos, como cristãos. Se desejamos de verdade sermos identificados como discípulos de Cristo, eu pergunto se não estamos vivendo também momentos de grande terror. Se não temos testemunhado condenação de inocentes e libertação de corruptos e criminosos, como aconteceu, por exemplo, na escolha entre Jesus e Barrabás. As leis se multiplicam para beneficiar aqueles que detêm o poder. As arbitrariedades se fazem presentes, ameaçando inclusive o povo de Deus, que a Ele lhe é fiel.
se quando Cristo foi julgado por Pilatos, houve um coro daqueles que se diziam povo de Deus e gritaram para Jesus: crucifica-o. Eu me pergunto se também num país como o nosso, onde pelo menos estatisticamente o povo se diz na sua grande maioria cristão, nós também não estamos gritando em relação a Cristo: crucifica-o. Será que o nosso desejo de estarmos bem com os que governam, com os que detêm o poder, com a maioria, com os líderes que hoje estão presentes muito mais na mídia, embora não detendo o poder formal, mas tem uma capacidade de condução em massa e do convencimento através de palavras? Eu pergunto se não estamos fazendo coro com esta sociedade perversa, com esta sociedade imoral e amoral, com esta sociedade indecente. Será que não estamos também nos trancando nos nossos guetos eclesiásticos, com medo que nos descubram e descubram o nosso posicionamento a respeito, por exemplo, do pecado dominante? E temos medo de manifestar isto publicamente, para não sermos taxados de preconceituosos, de fanáticos, e quem sabe até sermos denunciados e processados? Será que a igreja de Cristo não tem se acovardado à semelhança dos discípulos naquele dia? Será que não temos tido o temor, inclusive, ou a comodidade de educarmos os nossos filhos de tal maneira que eles possam, numa resposta também de fé, serem associados aos verdadeiros profetas que denunciam o pecado? E isso temos evitado na vida dos nossos filhos, talvez até temerosos pelo que lhes acontecerá nos seus ambientes sociais. Vivemos isto. Nos tempos de Jesus se presenciavam também violências absurdas, principalmente patrocinados pelo jugo romano. As legiões romanas eram temidas pelo seu poder destruidor, avassalador. Hoje o mundo contempla massacres terríveis. Não são guerras, são massacres. Cidades sendo destruídas, crianças, anciãos, trabalhadores mortos, simplesmente porque estão naquele país. O massacre que tem sido testemunhado por todos, da Ucrânia pela Rússia, nos faz de alguma forma a toda a humanidade cúmplice dessa história. E é neste meio de terror que vivemos que Cristo também entre nós chega e nos diz: paz seja convosco.
Da mesma forma como ele disse aos seus discípulos. Talvez fosse a palavra menos esperada. Talvez os discípulos estivessem até numa possível visita do Senhor, se é que ele de verdade tinha ressuscitado, conforme diziam, que ele chegasse dizendo: tem bom ânimo. Mas no meio ao aparente caos, ele diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Que palavra tremenda. É possível também que em determinados dias e nos dias atuais, sentindo-nos em meio a conflitos, incertezas, conturbados por problemas terríveis e difíceis de resolver, estejamos desejando que de uma forma sobrenatural Cristo nos apareça e também nos diga assim: paz seja convosco. E eu quero dizer, ele continua trazendo esta mensagem ao seu povo: paz seja convosco. Embora esta paz não aconteça como num passe de mágica, não, isto não acontecerá assim. Não porque Deus não pudesse fazê-lo, não que Deus não possa fazer isto por nós, Ele pode. Mas há um desejo tremendo no coração de Deus que a gente possa entender de verdade o que é paz. Paz não é nos associarmos com os poderosos para não termos conflitos com eles. Afinal de contas, Cristo foi injustiçado, crucificado, levou sobre si os nossos pecados, e levando sobre si os nossos pecados, Ele não se torna cúmplice dos nossos pecados, Ele é sacrifício por nós, e não cúmplice. Isso significa dizer que a igreja de Cristo não pode se tornar cúmplice dos pecados que estão sendo praticados todos os dias, como injustiças, mentiras, denúncias de inocentes, legislação promíscua para proteger criminosos. Não podemos nos tornar cúmplices. A paz que Cristo nos dá independe inclusive destas circunstâncias. Nós temos nos cumprimentado uns os outros com a paz de Cristo, embora pouquíssimos saibam o que realmente é a verdadeira paz. Em determinado momento, Cristo diz aos seus discípulos, isso relatado pelo mesmo evangelista João, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. E ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E eu pergunto, que paz é esta que Cristo nos dá? Ele diz que esta paz não é comparável à paz do mundo, mas mesmo assim Ele nos dá a sua paz. A paz do mundo nós conhecemos, e muitas vezes temos querido viver esta paz. A paz do mundo é aquela que existe quando tudo dá certo, e assim estamos em paz. A paz do mundo é aquela que existe quando nos satisfazemos, e assim estamos em paz. A paz do mundo é aquela que achamos que merecemos viver por tudo aquilo que fizemos.
A paz de Cristo, queridos, é diferente. É uma paz que não nos livra do mal, mas nos livra no mal. Não nos livra da aflição, mas nos livra na aflição. Não nos livra do dia em que aparentemente tudo está errado. Não nos livra de frustrações por não vermos concretizados nossos desejos. Mas a paz de Cristo nos faz entender que mesmo passando por todas as dificuldades, vivendo aflições, nós podemos viver em paz com Deus. Tende bom ânimo, diz o Senhor. No mundo tereis aflições, mas Ele já diz, eu já venci o mundo. Essas dificuldades que ultrapassamos já estão vencidas. Aguardamos a plenitude da coroação. A paz que Cristo nos dá não é consequência do nosso agir, é fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Não é fruto do nosso esforço, embora o nosso esforço possa contribuir para esta paz, para o desempenho dela entre os homens. A paz que é fruto do Espírito Santo em nós, não é apenas um sentimento que anula as nossas aflições, mas é uma paz que excede o entendimento humano, excede inclusive a nossa racionalidade. Hoje eu entendo que a paz de Cristo se faz presente em mim, através do seu Espírito Santo, mesmo quando eu atravesso dias muito difíceis, mesmo quando eu não estou entendendo o que está ocorrendo, mesmo quando eu não tenho respostas para todos os porquês que atormentam a minha mente, mesmo no dia do choro, da perda, do luto, mesmo no dia que eu me decepciono com as pessoas com as quais eu quero simplesmente viver bem, mesmo quando eu me frustro porque o ombro amigo que eu busquei não o encontrei. É nesses momentos mesmos, é nesses dias mesmos, que podemos entender melhor o que significa a paz de Cristo. É exatamente nesses dias. É a paz que eu não posso produzir, mas posso receber como fruto do Espírito Santo que em mim habita, que em você habita. Sabe, queridos, mesmo lá no Getsêmani, no meio a toda a agonia, na pior expectativa de um futuro iminente, Jesus, sabendo que lhe iria ocorrer instantes depois, e na sua agonia ele ora ao Pai, mas o seu coração está em paz, ao ponto dele colocar o seu peito diante dele e dizer: mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade.
ele está em paz com o seu Pai. Ah, queridos, essa paz convive com a contradição dos momentos nos quais estamos inseridos. Esta paz passa pelos caminhos espinhosos das circunstâncias doídas, mas não se rende jamais, porque é alimentada pela certeza superior, pela certeza que vem do alto. É nesse sentido que, embora você esteja vivendo, quem sabe, momentos terríveis da sua história, o Senhor continua dizendo: paz seja convosco. Isso significa: paz seja comigo, paz seja com você, paz seja conosco. É assim que Cristo se apresenta pela primeira vez, cumprimentando os seus discípulos depois da ressurreição. Paz seja convosco. E quando Cristo o faz, o texto sagrado nos mostra Cristo apresentando e declarando esta paz em duas circunstâncias específicas. A primeira circunstância, paz seja convosco, é acompanhada de uma demonstração do seu corpo. Ele apresenta o seu lado perfurado pela lança, as suas mãos e os seus pés perfurados pelos cravos na cruz. A primeira declaração de paz de Cristo aos seus discípulos é, portanto, acompanhada de sua identificação. É ele dizendo: sou eu mesmo que estou declarando esta paz, confiram. Os discípulos estavam atemorizados, os evangelistas assim dizem, de forma especial Lucas. Pensaram até que era um fantasma. Imaginem o nível de terror que estava tomando conta. Na verdade, eles não haviam absorvido nem crido nas palavras de Cristo quando lhes antecipou que morreria e ressuscitaria. Não creram no testemunho de Maria Madalena. Se tornou necessário um testemunho impactante para desfazer a incredulidade. Vejam o meu corpo, sou eu mesmo. Morri, mas vivo estou. É a vitória de Cristo que nos garante a paz verdadeira. Ele é vencedor sobre a morte. O que podemos temer se a morte já não tem mais poder sobre nós? Se a morte já foi vencida? É certo que Jesus foi vítima da violência, da crueldade, da covardia de governantes, da acusação injusta de líderes religiosos. Da traição de todo o seu povo. Mas mesmo assim ele mantém os mesmos ensinamentos. Mesmo assim ele está dizendo não à violência. Mesmo assim ele está dizendo que os seus discípulos devem ser promotores de paz. A paz seja convosco. Isto significa não ao revanchismo. Isso significa não à vingança. Quando nós olhamos as nossas atitudes pequenas, mesquinhas, muitas vezes dentro das nossas próprias casas, nos relacionamentos com aqueles que dizemos amar, nós estamos muitas vezes promovendo guerra, quando achamos que toda ofensa que sofremos tem que ter o troco, tem que ter o revide. E a palavra perdão se tornou, parece, esquecida nos nossos relacionamentos mais íntimos.
Quando Cristo foi anunciado como nascido em Belém pelos anjos, o canto deles era dizendo: haja paz na terra entre os homens de boa vontade. É o desejo do Senhor. Nas bem-aventuranças, Cristo chama de filhos de Deus os que promovem a paz. Antes de morrer até, na despedida com os seus discípulos, antes da sua paixão e morte também ele havia dito: paz seja convosco, deixo-vos a minha paz. E agora o Cristo ressuscitado confirma o seu desejo: paz seja convosco. As guerras estão em andamento em todo o mundo. Guerras que se iniciam no nosso interior. A nossa luta constante contra nós mesmos. Guerras que acontecem dentro das nossas casas. Guerras que acontecem no seio do nosso trabalho, na nossa convivência social. Vivemos em guerra. Não apenas estamos presenciando as guerras entre nações, mas todos vivemos em guerra. E todas as formas de violência se manifestam nas nossas ruas, nesta criminalidade desenfreada, nas crianças sendo aprisionadas pelos vícios, pelas drogas, pela paternidade e maternidade irresponsável em muitos casos. E é nesse caos, e por isso se torna mais sublime ainda esta palavra de Cristo, quando ele diz: paz seja convosco. É o que todos dizem desejar, mas que pouca gente promove. Quantas pessoas dizem: eu quero viver em paz, mas vive promovendo guerra. A paz que Cristo nos concede é a paz que procede da nossa reconciliação com Deus. E não existe outra paz verdadeira que não nasça da reconciliação do homem com Deus. Os cristãos querem estar em paz com o mundo, sem lutarem para reconciliar este mundo com Deus. E não há reconciliação sem denúncia de pecado. Não há reconciliação sem promovermos um anúncio de um evangelho coerente, que fala da vontade de Deus e do propósito de Deus para todos nós, mas que nasce do arrependimento, da confissão verdadeira. O apóstolo Paulo diz que toda esta paz provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e este nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então a reconciliação com Deus deve produzir paz com Ele, e isto ocorre por meio de Jesus Cristo. Há muitos que, mesmo praticando a perversidade, declaram que estão em paz, mas certamente estão silenciosamente aflitos, calmamente desassossegados, porque a sua angústia é terrível. Eles sabem que não estão em paz, porque as suas vidas assim o afirmam. Não existe meio de alguém gozar a verdadeira paz se não for em Deus. Fora de Deus não há paz.
Ou vocês pensam que esta demonstração de pecado que está tomando conta, inclusive da televisão nesses dias, e que o povo brasileiro não abriu mão, chamado carnaval, onde toda a luxúria está sendo exposta, o pecado está sendo aclamado, as pessoas brincam e riem como se aquela alegria falsa fosse paz. Será que ela é capaz de sustentar-nos no verdadeiro clima de pacificação entre os homens? Paz é fruto do Espírito de Deus em nós, e é aí onde existe realmente paz. É a consciência da graça, é a paz que Cristo nos deseja, nos identificando com Ele. Ele se apresenta como Cristo, o Filho do Deus vivo. A nossa paz reside na nossa identidade de sermos feitos filhos de Deus. Sem esta filiação não há paz no coração humano. A segunda declaração de paz, Cristo diz: paz seja convosco. E esta segunda declaração é acompanhada de um comissionamento: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A missão de Cristo tem continuidade na sua igreja. Esse desejo Cristo manifesta ao Pai na sua oração sacerdotal, orando pelos seus discípulos de todos os tempos, aqueles inclusive que vieram a crer por intermédio dos discípulos primeiros. Isso é uma referência clara da oração de Cristo por nós como igreja. Cristo está declarando-lhes a paz que ajudaria os seus discípulos a restabelecerem a coragem para sair daquela casa trancada, para cumprirem a grande comissão que Ele lhes dá. E Ele lhes diz: olha, fiquem serenos, vão para Jerusalém. E vocês não saiam de lá, enquanto não descer sobre vocês o poder do Espírito Santo, para que vocês possam me testemunhar de forma poderosa. E aqueles medrosos espectadores da morte de Cristo, da condenação de Cristo, de fracos e covardes, agora cheios do Espírito Santo de Deus, se tornam destemidos pregadores do Evangelho da salvação. É ser testemunha de Cristo. A primeira paz gera alegria, a segunda paz concede o Espírito Santo de Deus. A primeira declaração de paz aos seus discípulos traz o conforto deles poderem contemplar o Cristo vivo. A segunda lhes traz capacitação pela promessa do derramar do Espírito Santo sobre as suas vidas. E é esta mensagem que eles têm que levar ao mundo hostil. E por isso Cristo diz: paz seja convosco, paz seja convosco. É interessante que o texto diz que Tomé não estava entre eles neste momento. E apesar de todos os testemunhos primeiros, apesar do coro dos discípulos, ele ainda se mantinha incrédulo e disse: não, eu só creio se eu mesmo não apenas ver, mas colocar o meu dedo nos seus ferimentos. E sabe, queridos, que paciência, que tolerância, que amor de Cristo, ao ponto de satisfazer a necessidade. E não era simplesmente um desejo, se tornava uma necessidade do incrédulo Tomé.
E a exemplo de Tomé, há muitos ainda que têm dificuldade em crer no testemunho da igreja. E por isso o Espírito de Deus se faz presente ainda. E se fará até o último dia entre nós como igreja, para nos fortalecer, para nos assistir, para produzir sinais extraordinários, para que os frágeis na fé possam também crer que Jesus Cristo é o Senhor, que a sua paz que Ele nos concede é real e independe de circunstâncias. Há muitos riscos aparentes, riscos que podem inclusive nos trazer a morte física, mas há uma convicção, uma certeza absoluta que nos traz a paz, é que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a vida e nem tampouco a morte, porque esta morte já foi vencida por Cristo ao ressuscitar o terceiro dia, e por isso a sua igreja haverá de ressuscitar também e viver com Ele eternamente. E é nessa expectativa e esperança que não é uma possibilidade, mas uma convicção, que eu quero dizer, Cristo nos traz hoje também esta palavra: paz seja convosco. Amém. Sentimentos tão incríveis, traz a paz de Deus, dá alívio, cura a alma, faz-me ser melhor. E o passado que eu vivi deixa de existir enquanto estiver com Deus. Se quiseres hoje, agora, ela pode vir. Basta orar ao Pai que tudo vê.